Bem-vindo ao meu vídeo parte 2. Tente subscrever o meu canal, partilhem os meus vídeos para o maior número de amigos e repitam os vídeos novamente. É que ouvindo e repetindo novamente, os meus vídeos é que vão assimilar as ideias e é que aprendem, pois muitas das vezes o que não conseguimos aprender na primeira vez, ouvimos o vídeo e só à segunda ou terceira vez que repetimos o vídeo é que assimilamos as ideias. Portanto, continuação do tema anterior, quais são as razões do boom dos metais preciosos e com a forma como o mundo se está a desenvolver? Para construir um exército é preciso muito material e materiais preciosos, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte da China, e também ainda nas infraestruturas dos exércitos. Vendo a indústria só na China, que está a desenvolver-se muito rapidamente, se olharmos para a procura, especialmente a prata para a indústria, possivelmente triplicará ou quadriplicará nos próximos anos. Se olharmos para o novo relatório da Agência Internacional de Energia, o que esse relatório diz é que a procura da prata está a ser cada vez mais elevada, mas eles apenas fazem em suposições erradas, isto é, em que o consumo é apenas para consumo particular de joias das pessoas, como na Índia, como exemplo, que consome muita prata para a ornamentação nos casamentos e joias das mulheres indianas. Mas o que o relatório refere, o fator da carga de prata no painel solar vai diminuir nos próximos anos. E é aí que a suposição da Agência de Energia está errada e que pensam que será usado menos um terço da prata nos painéis solares. Se olharmos para toda a tecnologia dos novos painéis solares, para termos um painel solar mais eficiente e com uma vida útil mais longa ou mais duradouro, teremos que ter um conector de carga de prata. Assim, não só vemos um painel de solar usando prata como produção das células fotovoltaicas, representará 15% de todo o consumo industrial da prata no mundo todo. Isto quer dizer que a quantidade de prata necessária para cada painel solar pode criar uma escassez muito séria nos próximos anos. Por isso, temos de ter em conta a prata como um investimento. E pergunto a vocês, se ouvimos falar sobre a substituição nos veículos elétricos pelo material cobalto, o cobalto estava-se a tornar um material muito difícil de trabalhar. Com o RTC, o que é o RDC? É o Residual Direct Current, que é a corrente contínua residual do dispositivo de conexão, tal como a subida dos preços do cobalto. Agora, estamos já a ver as baterias à base de ferro que estão a chegar aos mercados para sair deste problema. Porque não estamos preocupados com a substituição na área da prata? O lítio é ainda uma molécula mais leve, ou o átomo mais leve para o estado sólido. Para já, o hidrogênio não lidera ainda o nexo fuel cell. O que é que isto quer dizer? Que é a pilha de combustível do hidrogênio. Então, ainda não há substituição para já de todo o sistema. As pessoas ainda não têm ideia de que possa estar a acontecer um boom no mundo todo, porque na China, pelo menos já está a acontecer um boom dos metais preciosos. E precisamos de lembrar às pessoas que a prata é o melhor condutor, apesar de ser imensamente caro. Pelo menos ainda não podemos encontrar nenhum condutor melhor para já do que a prata. Para tornarmos o painel solar mais eficiente e para gerar mais eletricidade, precisamos de muita prata. Temos de ter na ideia que é necessário cada vez mais prata. O custo do painel solar é uma parte muito ínfima do custo total de um projeto de painéis solares. Se precisamos de uma bateria, precisamos de uma linha de transmissão e precisamos de um controlador, precisamos também de uma manutenção e também precisamos de muitas outras coisas. O painel solar geralmente é apenas 10% do custo total dos projetos de painéis solares. Se substituirmos a prata por outro componente, muitas pessoas acham que a eficiência vai cair brutalmente nos painéis solares. Talvez, se calhar, dentro de 10 anos, os cientistas possam encontrar uma substituição para a prata. Neste momento, existe uma fase muito inicial de experiências com baterias de sódio e o sódio só agora é que está a ser produzido em massa. O que é que estamos a ter? Estamos a ter a procura da prata, que neste momento é real, quando temos uma oferta que é excedente a cada ano. Mas, por outro lado, a procura da prata para os painéis solares tem aumentado quase de 5 a 10% a cada ano.
muito recentemente tem aumentado a procura da prata para 13% da produção total. Acho que já estamos agora, neste momento, a ter procuras perto dos 20 a 30%. Podemos considerar um déficit pela primeira vez em relação à prata. Com este déficit da prata aumentará, logicamente, o preço da prata, mas também reduzirá, vai reduzir a proporção da relação ouro e prata. O rácio ouro-prata neste momento equivale quase ao valor de 100, que é muito elevado. E eu queria partilhar aqui com vocês o, para vocês verem que o rácio ouro-prata, ora aqui está o rácio ouro-prata, em que vemos aqui o gold to silver, em que temos realmente aqui o valor neste momento do rácio ouro-prata, que já atingiu aqui muito perto dos 104,98. Tanto como eu tinha referido no outro vídeo da semana passada, isto são valores que normalmente são muito raros a acontecer e que neste momento, como vemos aqui, só aconteceu em 2022, abril, junho de 2022, e que temos aqui também em 1940. Aconteceu a mesma situação. Então, se observarmos a prata e a procura da prata para fabricar os painéis solares, potencialmente podemos ter um crescimento brutal na próxima década. Portanto, um crescimento brutal a longo prazo, mas de certeza que o valor irá ultrapassar o preço mais alto de US$ 50 a onça, que é um valor de 2012. E queria-vos mostrar aqui um gráfico em que realmente retrata o gráfico que retrata realmente esse preço da prata. Portanto, o preço da prata neste momento está a um valor muito baixo em relação ao que devia de estar. E como vemos aqui, não sei se vocês vou aumentar um bocadito mais. Vendo bem aqui, agora foi para cima. Vendo bem aqui, o valor de 2012 já atingiu muito perto de US$ 50 a onça. Neste momento, como podemos ver, o último fecho estava a 18,89, portanto ainda temos uma margem de muito crescimento até chegar ao valor mais alto, que era o que já devia estar o valor da prata, se calhar neste momento, entre os 35 e US$ 40 a onça. E, e acho que desta vez pode-se ver que caso, caso continue a subir o preço da prata, e então as pessoas vão ver os valores muito perto dos 30 a US$ 40 a onça. Portanto, são valores animadores, visto que ainda tem uma margem muito grande até chegar a estes valores de 30 a US$ 40 a onça. E perguntam vocês a vocês próprios, isto agora falando de outro tema, que se realmente és um estúpido ou realmente és um gênio. Acho que respondendo a esta situação, acho que é exatamente isso que eu estou a fazer no canal YouTube e que faz por nós é outra plataforma para ensinar na educação financeira como eu estou a fazer aqui, em oposição ao que os nossos professores das escolas nos ensinaram. Normalmente a realidade que alguns professores nos rotulam como algo que nos faz sentir menos capazes e menos inseguros sobre nós próprios, ou por outras palavras, nos tornam estúpidos. Posso dizer em voz alta, estúpido. Isso não faz sentir como se fôssemos uns idiotas, e é aí que se define o nosso futuro. Os professores não percebem que isto nos faria sentir menos capazes e que os outros colegas, e que muito provavelmente teríamos no futuro um trabalho muito inferior em relação aos outros colegas da turma. Estamos a falar sobre ir para a escola ou termos educação financeira. A educação neste momento é muito mais importante do que nunca, como todos nós sabemos, mas os problemas que temos com a escola, ou seja, a educação tradicional, hoje o problema número um é fazer com que os jovens
como as minhas filhas ou as minhas sobrinhas, fiquem muito mais endividados com empréstimos. Isto é, para fazer mestrados, para fazer doutoramentos, MBAs, etc. Portanto, a educação é mais importante do que nos anos anteriores, mas pergunto, então, o que eles ensinam nas escolas sobre o dinheiro? Pergunto eu, nada. No meu ponto de vista, é que a educação é importante, sim senhora, mas o que não gosto é que rotulem uma criança ou um aluno com dislexia ou transtorno de déficit de atenção. Este transtorno de déficit de atenção é outra palavra para o que se chama o tédio extremo que certos professores ensinam na escola. Porque eles simplesmente não chamam o que é pelos nomes? Pergunto eu. Uma criança não tem transtorno de déficit de atenção nenhum. O que acontece é que o professor é um grande chato e são pessoas mesmo chatas, porque nós iríamos então ouvi-los. Então, se a grande parte de nós tivéssemos o transtorno de déficit de atenção, o que eu acho que todos temos é o que se chama do tédio agudo, em que os professores são imensamente chatos. Então, eles dizem que as crianças têm dislexia. Mas que raio é isso, dislexia? As crianças normalmente dormem nas aulas e não têm problema nenhum de dislexia. O que têm é um grande tédio de estar a ouvir os professores. E as crianças que estavam a dormir, eles estavam a babar ou a roncar enquanto ouviam os professores a falar, os professores eram imensamente tão chatos, mas tão chatos, para além disso, eles ensinavam matérias que não tinham interesse nenhum para eles. Quando, por exemplo, eu tinha na universidade, na área de engenharia, as álgebras, as análises matemáticas, integrais, termodinâmicas, etc., eu perguntava a mim próprio, porque quando é que eu vou usar na minha vida estas coisas todas? Pergunto eu. Enfim, este é o meu ponto de vista. Se os meus alunos estão a reprovar e os meus clientes estão a reprovar, então eu sou responsável por isso tudo que acontece. Na educação ou na escola, se os alunos reprovam, quase todos, não podemos culpar os professores pela sua incompetência? Pergunto eu. Nos negócios, eu não posso fazer isso. A educação é mais importante do que há muitos anos atrás, repito, mas que raio é que nós estamos a aprender nas escolas? Quem somos nós? Somos os estúpidos? Pergunto eu. Por outras palavras, o transtorno de déficit de atenção é realmente aquele aluno que anda sempre com tédio de ouvir o professor? Ou o professor tem o tédio agudo, digo eu? Então, é só descobrir o que fazer com a atenção do aluno, mas não quer dizer que o aluno seja um incompetente. Portanto, é o trabalho do professor, neste caso, também ter de mostrar e orientar o aluno neste processo e trabalhar a sua personalidade. Não somos todos iguais, não somos, não. Então, eu acho que o problema com o sistema escolar é que eles ensinam-nos como se todos nós fôssemos iguais, como se todos tivéssemos todos o mesmo cérebro, não temos, e não temos o mesmo cérebro. Logicamente não temos. Os professores culpam o cliente, que é neste caso o aluno. Nós não podemos fazer isso no mundo real. Todos temos que fazer mudanças, incluindo o professor. Então, dizemos porque é que a educação precisa de mudar? Porque muitos professores estão a matar muitas crianças que são inteligentes e não estúpidas. Normalmente, os professores são pessoas muito boas, sim senhor, são muito inteligentes, mas erram, mas eram muito bons em matérias que nunca precisamos de aprender. Por exemplo, eu não uso quer a análise matemática há mais de 20 anos na minha vida do dia a dia. A questão é que não somos estúpidos. Muitos dos professores que estão no ensino são, na maioria, muitos deles incompetentes. A razão pela qual os jogos são os melhores professores de todos os alunos é porque com um jogo consegue-se prender mais a atenção do aluno. Portanto, os jogos são os melhores professores de que certos professores e porque os jogos envolvem todo o aluno cerebralmente. Vou explicar-vos. Porque os jogos são os melhores professores. Ora bem, vou mostrar aqui que é que os jogos são os melhores.
vendo bem aqui, vou-vos mostrar aqui mais pequeno, porque é que os jogos são os melhores professores. Todos, todos nós temos inteligência mental, que, que é, vamos mostrar aqui, a inteligência mental, portanto, ora aqui está, e tem aqui a composição da mente, a inteligência mental, que é o certo ou errado, o bom ou o mau e o cima ou para baixo. Isto é a composição da mente, em que temos, a inteligência mental, que é o certo ou errado, o bom ou o mau, para cima ou para baixo, e depois temos a inteligência física. Vou-vos mostrar aqui a inteligência física, que é os grandes atletas, como o Cristiano Ronaldo ou o Messi, que realmente têm muito mais inteligência física do que eu, certamente. Depois temos a inteligência emocional, que é o exemplo do medo de cometermos erros, como vocês estão aqui a ver, inteligência emocional de cometer erros, que é o exemplo de termos medo, ou tristeza, ou alegria, e muitas pessoas, quando se trata de questão de dinheiro, a inteligência emocional é o maior fator. Isto é porque a maioria das pessoas, quando vai à escola, apenas são ensinadas a não cometer erros. E se tu cometeres um erro, estás rotulado como sendo um estúpido. Então, as pessoas não fazem nada relacionado com o dinheiro porque têm medo de errar. Isto é um dos maiores erros. A última inteligência é a inteligência espiritual, e que vou então explicar mais uma vez. A inteligência mental coloca as pessoas, no mínimo dos dois, em apenas 2 pontos, no ponto bom ou mau, no certo ou no errado, ou ir para cima ou para baixo, que é o que normalmente aprendemos nas escolas. E depois temos a inteligência espiritual, é aquela em que estamos todos unidos quando as pessoas comunicam umas com as outras. Quando se fala em inteligência mental, pode-se dizer que o Pedro é esperto ou que o Pedro é burro. Agora estamos dividindo, e é isso que as nossas escolas estão a fazer, a dividir os alunos entre o bom e o mau aluno, entre o esperto e o estúpido. Então, a razão pela qual os jogos são os melhores professores, por exemplo, o jogo do Monopólio, é um jogo que envolve as crianças mentalmente, e as crianças ficam interessadas em saber como se joga. Portanto, é um jogo emocional, pois ninguém gosta de perder. Portanto, vou agora falar no próximo vídeo, porque o jogo Mundo Power estimula as 4 inteligências das pessoas, e vou falar da frase da semana. Ouçam, portanto, os meus conselhos, subscrevam o meu canal e partilhem os meus vídeos pelo maior número de amigos. E repitam os vídeos novamente, é que ouvindo e repetindo novamente os meus vídeos é que vão assimilar as ideias, e é que aprendem, pois muitas vezes não conseguimos aprender na primeira vez,
que ouvimos o vídeo ou que vimos o vídeo, só à segunda ou terceira vez que repetimos o vídeo é que assimilamos as ideias. Portanto, fiquem atentos ao próximo vídeo. Até já.